Pessoal, boa tarde. Hoje, dia 21 de setembro de 2020. Nossa aula de hoje, na verdade, é para falar sobre a nossa atividade avaliativa. Então, na semana passada, nós fizemos a nossa avaliação, né, que na verdade consistiu em uma lista aí com alguns exercícios, né? E eu quero corrigir ela hoje com vocês. Ainda não finalizei a correção das provas, mas em breve devo finalizar. E aí essa correção que eu vou fazer, né, é sobre as respostas esperadas para essa atividade avaliativa, tá? Então, mas se eu não respondi exatamente igual você está dizendo, não está certo, a gente vai analisar caso a caso, mas se eu entender, né, se tiver o mesmo sentido das coisas que eu esperava como resposta, obviamente não precisa ser a resposta palavra por palavra do que eu vou dizer, tá? Então, a primeira questão era a seguinte, né? Explique o papel das discordâncias no processo de deformação plástica. Então a gente falou um pouco sobre isso lá nas aulas que a gente falou sobre defeitos, né? Então a discordância é um defeito linear, né? Ela existe em grande quantidade nos materiais metálicos e as discordâncias, na verdade, o que vai propiciar, né? O que vai tornar possível que o material seja deformado plasticamente é exatamente a movimentação das discordâncias, né? Então, se eu consigo movimentar as discordâncias, eu consigo deformar o material de forma plástica. Agora, se existem dificuldades para a movimentação das discordâncias, significa o quê? Que esse material está mais resistente, né? Então, se está mais difícil de movimentá-las, significa que está mais difícil também de deformar o material, tá? Mas, resumidamente, no processo de deformação plástica, ele só vai acontecer se houverem discordâncias e se essas discordâncias conseguirem se movimentar, tá? Em seguida, explique cada um dos mecanismos de aumento de resistência, né? E sua influência sobre as propriedades mecânicas dos materiais. Então, nós temos o primeiro mecanismo que está descrito aí, ó, é o encruamento. O que acontece no encruamento, então? Imagina, eu já tenho uma grande quantidade de discordâncias, uma grande quantidade de defeitos, né, que são uma característica do material, ou seja, que o material já vem com elas. E aí, quando eu deformo o material, eu gero mais discordâncias, né? Então, além das discordâncias que o material já tinha, quando eu deformo ele, eu vou gerando mais, né? E aí o que acontece? Eu tenho o mesmo volume de material, né? Porque eu só estou deformando o material, só que agora esse material está com muito mais discordâncias, ou seja, uma começa a interferir na movimentação da outra, a atrapalhar a movimentação da outra. E aí, isso faz com que a resistência do material aumente, tá? Então, aumentando a resistência, aumenta a dureza, mas ao mesmo tempo, se ele está mais resistente, ele está menos dúctil, né? Sempre vai existir essa relação de aumento de resistência proporciona diminuição de ductilidade e vice-versa, tá? Outro mecanismo, diminuição de tamanho de grão. Lembra que para aumentar a resistência do material, eu tenho que dificultar a movimentação das discordâncias. E o contorno de grão, ele atua como uma barreira para a movimentação da discordância. Então, se eu tiver muitos grãos pequenininhos, eu tenho uma área total de contornos de grão maior do que se eu tivesse grãos grandes, né? Então, quando eu diminuo o tamanho de grão, eu aumento a área total de contornos de grão, o que faz com que eu tenha mais barreiras para as discordâncias, aumentando assim a resistência do material e diminuindo também sua ductilidade, tá? E a solução sólida é o caso da formação das ligas, né? Então, posso ter ligas intersticiais, substitucionais, e o que acontece? Ao adicionar um outro elemento, né, um soluto exatamente, na rede cristalina de um material que é o meu solvente, que está em maior quantidade, eu acabo ali promovendo algumas tensões na rede cristalina, algumas distorções que vão também
atuar como dificultadores aí da movimentação das discordâncias. Isso vai levar também a aumento de resistência, diminuição de ductilidade, aumento de dureza. Se a ductilidade diminui, a fragilidade aumenta, né? Então tudo isso, tudo bem? O 2, este material não é resistente, ele é frágil. A afirmação está correta ou incorreta? Explique. Então essa afirmação ela não está certa, né? Ela está incorreta. Por quê? O contrário de um material resistente não é fragilidade, né? Na verdade, os opostos são fragilidade e ductilidade. O material, geralmente, quando ele é resistente, né, se ele resiste bastante à minha tentativa de deformação, né, então ele é um material que acaba sendo necessariamente frágil também. Então, geralmente, um material bastante resistente, ele também é frágil, só que ele vai ser o quê? Pouco dúctil, né? Então, fragilidade e ductilidade que são coisas opostas. Fragilidade e resistência geralmente são coisas que caminham juntas, tá? Por quê? Quanto mais resistente, mais duro, mais difícil dele de se deformar, ou seja, esse material ele se deforma pouquíssimo e já quebra, né? Então ele é um material frágil ao mesmo tempo que ele é um material resistente, tudo bem? Então a gente não pode confundir aí os conceitos, o antagonismo aí entre fragilidade e ductilidade, tá? 3. Quanto mais próxima de 90 graus em relação ao eixo X positivo, a inclinação do trecho elástico da curva tensão-deformação, menos rígido é o material, né? A afirmação está correta ou incorreta? Explique, né? Então, imagina lá que a gente tem um gráfico, uma curva tensão-deformação, né? E eu tenho lá dois materiais, né? A curva tensão-deformação de dois materiais. Façam o teste, né? Se você pegar o mesmo valor de tensão, né, no eixo vertical ali, pega o mesmo valor de tensão e vai até você encontrar as duas linhas dos dois materiais, tá? Provavelmente você vai ter um mais inclinado e um menos inclinado. Aquele que está mais inclinado, né, você vai encontrar com essa tensão primeiro do que aquele que está mais inclinado, né? Então, para uma mesma tensão, aquele material que tem uma inclinação mais próxima de 90, ele vai se deformar menos do que aquele que tem uma tensão com uma angulação ali, um limite de um regime elástico, formando um ângulo mais próximo do eixo X positivo, tá? Então, se você fizer um gráfico com linhas de dois materiais diferentes, né, a região elástica de dois materiais diferentes, com inclinações diferentes, e estabelecer uma mesma tensão sobre eles, a gente vai ver que aquele que está com uma inclinação maior, ele vai apresentar uma deformação menor. Então, essa frase, ela é o que? Verdadeira ou falsa? Ela é falsa, né? Porque, na verdade, quanto mais próximo de 90 graus estiver o material, em relação ao eixo X positivo, a inclinação do trecho elástico da curva tensão-deformação, mais rígido será esse material, tá? Então, mais rígido é o material, quanto maior é a inclinação dele, tá? Mais próximo de 90 graus ela é em relação ao eixo X positivo, tá? Então, a afirmação ela não está correta. 4. O que são lacunas? Né? Lacunas são defeitos pontuais, são regiões da minha rede cristalina que deveriam ter átomos, né, que deveriam estar ocupadas por átomos, mas não estão. Qual é a relação entre o número de lacunas e a temperatura do material? Quanto maior a temperatura do material, maior o número de lacunas. Por quê? Esses átomos eles vão ganhar mais mobilidade com uma temperatura maior, eles ficam mais agitados e aí eles têm essa energia térmica, né, que faz com que eles possam, por exemplo, sair de uma posição que eles estão, né, e criar ali uma lacuna, né? Então, quanto maior a temperatura, maior o número de lacunas do material, tá? Muito bem. 5. Em termos de propriedades mecânicas, qual entre as obtidas através do ensaio de tração é a mais importante para uma mola? A mais importante para a mola, gente, é a resiliência.
Por quê? A resiliência é a capacidade que o material vai ter de armazenar energia no regime elástico e depois liberar essa energia quando eu parar de aplicar carga nele. Então, é o caso da mola, né? A mola, se eu tracionar ou comprimir ela, aquele momento em que eu estou tracionando ou comprimindo ela está armazenando energia. E quando eu solto a mola, né, eu paro de aplicar carga nela, ela volta à posição inicial de repouso. Para voltar à posição inicial, ela libera energia. Então, o material que vai ser usado para fazer uma mola, ele tem que ser resiliente, tá? Muito bem, gente, era isso. Hoje não vou deixar a atividade para entregar, então vou validar a presença através da visualização desse vídeo, né, no Moodle. E vou fazer um videozinho, na verdade, explicando melhor a questão 3. Achei que faltou um gráfico aqui, mas vou deixar um videozinho explicando só a questão 3, tá? Com o gráfico, acho que vai ajudar a entender. Tudo bem, gente? É isso, obrigado. Fiquem bem, até quarta-feira na nossa aula de PJI. Até mais, gente.